As pessoas são más? Eu creio que não. Mas se formos, Deus nos deu o livre-arbítrio para conseguirmos deixar de ser. Então a gente pode escolher, tá? E Ele também nos mostrou como. Nos deu um tutorial, nos deu manual de instruções para a vida, que se chama Bíblia, deu a Torá, 5 livros de mandamentos aos judeus no Monte Sinai, no deserto, depois que os tirou do Egito, da escravidão, depois que os libertou, e para que eles tivessem uma vida cheia de maravilhas, de plenitude, deu a eles esse tutorial para eles seguirem e também ensinar para o resto do mundo. Por isso eles se chamam nação sacerdotal. Está em Êxodo 20, tá bom? Então, eu quero te dizer o seguinte. Primeiro, eu vou ler para você Gênesis 3. Se você quiser, pode conferir na sua Bíblia. É o seguinte, Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. Alimária é qualquer animal. E esta disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então você vê aí que a serpente falou, ela influenciou a mulher, entendeu? Ela criou uma intriga, ela colocou ela para pensar, para desejar ser mais do que ela era, do que Deus fez, e ela incentivou a Eva, a mulher, a ser como Deus. Então, ela desejou ser mais e ter mais do que Deus deu. Isso é tudo um exemplo para nós, gente. Você vê aí o fio da meada para você sucumbir ao mal. Ao invés de você obedecer a Deus, você deixa aquela vozinha do mal, que tá aqui, ó. E a serpente disse à mulher. Você deixa aquela voz do mal entrar no seu pensamento. E aí você começa a sucumbir a ele, se você tiver o desejo de ser mais e de ter mais do que Deus te deu. Quando você não é satisfeito, você deixa essa brechinha aí para o mal agir. E você pode sucumbir a isto se você continuar cultivando esse seu desejo de ser mais, ter mais, ser como o outro, entendeu? Olha só o que ela disse. Ela disse ser como Deus. Então, quando você fica observando o seu vizinho, seu amigo de trabalho, o outro homem que tem uma mulher mais bonita, ou mais carinhosa, ou mais honesta, você começa a desejar ter mais do que o que você tem,
Ou a mulher também, quando começa a olhar o marido da outra, que trata melhor do que o marido dela. O marido da outra tem carro e o dela não tem. O marido da outra tem beleza e o dela não tem. Enfim, quando você fica desejando o que o outro tem, você abre uma porta para essa voz do mal agir, te tentando a errar, a pecar. Ora, se o seu marido é bom para você, é o suficiente para você, você está feliz com ele, que ótimo. Se não está, você pode ou divorciar, ou tentar ajudá-lo a ser melhor. Inclusive, em outro vídeo eu vou falar, o casamento é para isso, para você se desenvolver ali, se lapidar. Porque um mostra o defeito do outro. Então, ou você separa, ou você analisa se ele tem razão. Então, esse vai ser um outro vídeo aí. Mas, se você ficar desejando que o outro tenha assim de bandeja, de mão beijada, eu também quero ter. Mas você é igual aquela mulher que aquele marido trata bem? Ou você é aquele marido que aquela mulher é apaixonada? Então, você tem que analisar você mesmo. Quando você vê algo que você acha mais legal, é para você analisar você mesmo. Se você não está satisfeito com o que tem, você tem que melhorar ali o seu ambiente, mas você não tem que ficar com raiva do outro, desejar o outro, fazer maldade com o outro. Tem gente que persegue o outro e quer e rouba, enfim. Então, esse é o mal agindo. Não abra a porta para o mal, não abra nada, janela, nem brechinha, nada. Você tem que se você olha uma coisa que você achou admirável, você tem que se melhorar e não desejar e querer aquele para você. Então, isso aí é você sucumbir ao mal. Então, você pode perceber que essas são portas. Você desejar ser como o outro e você desobedecer a Deus. Você vê que a Eva ouviu o mal e ainda levou para o Adão comer, que desobedeceu a Deus e obedeceu a mulher. Sendo que ele também sabia que não podia comer daquela árvore, porque Deus já tinha falado. Então é como assim, Deus deu os mandamentos dele para nós. Está lá na Bíblia, vai lá e lê. Você tem que ler as instruções. E aí você se fortifica contra o mal. Entendeu? Ela desobedeceu a Deus porque desejou, né? Ter mais, ser igual a Deus, no nosso caso, ser igual ao outro, querer mais. E o Adão, ao invés de se manter obediente a Deus, ele ouviu a mulher. Então é como assim, um amigo seu falar, vamos fazer isso. Aí você sabe que não pode, tá errado. Você já sabe, Deus já te ensinou. Mas você, movido por aquele desejo lá de ter, de fazer, você ouve o seu amigo ao invés de ouvir Deus. Amigo ou amiga, tá? Porque eu falo muito masculino, porque ele engloba tudo, mas também é realmente para englobar tudo, né? Só para você ver o homem como você, não é assim não. É todo mundo, seja quem for, tamanho, idade, né? Classe social, beleza, feiura, não interessa. Raça, gênero, serve para tudo. Você não tem que ouvir nenhum conselho mal, não. Então, a serpente, né, o mal, continua tentando todo mundo, oferecendo o mal, pois o mal oferece, o mal e não o bem, pois ele é mal. Como é que ele vai oferecer o bem? Mas só que ele faz igualzinho naquela historinha do Chapeuzinho Vermelho. Ele se veste de bonzinho, né, de vovozinha, para parecer que é um fofo. Mas, na verdade, ele está pronto para devorar porque ele é o mal. Entendeu? Então, olha aí. Não vai ser o Chapeuzinho Vermelho aí se deixando enganar pelo mal. E as pessoas, movidas por esses desejos de querer o que o outro tem, sucumbem praticando mal, né? Porque, por exemplo, roubar é mal. Tudo que está escrito lá, por exemplo, nos 10 mandamentos, no Êxodo 20... que está errado, só esses 10 mandamentos, mas tem muito mais leis para você aprender. Tá? Em Levíticos, que você também vai aprender muito. Leia a Bíblia inteira.
E você não pode desobedecer a Deus. Ele falou que não é não, não faça. Não é para o seu bem que tem as leis. Então você ouve Deus, obedece a Deus e não fica ouvindo aí conselhinhos que prometem que vai te dar mais, de mão beijada. Você vai conseguir tudo o que você deseja. Simplesmente assim, fácil demais. Então, isso está errado. E as pessoas munidas por esse desejo sucumbem e praticam o mal se ela não estiver fortificada, obedecendo a Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Podemos escolher entre o bem e o mal. Nós podemos ouvir o mal ou não e escolher o bem. Deus é tão bom que nos mostrou como resistir ao mal, seguindo seus mandamentos e sendo fiel a Ele, porque Ele quer o nosso bem verdadeiramente. Legitimamente, Deus quer o nosso bem. Então, nós temos que obedecer a Ele o tempo todo, tá bom? Eu vou aproveitar e ler para você Mateus 4, só um minuto. Eu creio que Jesus é Filho de Deus e creio que Ele é o Messias, falado na Bíblia. Então, eu acredito, você lendo Mateus, você lendo o Novo Testamento, inclusive, gente, o Novo Testamento não anula o primeiro, não, tá? O Segundo Testamento não anula o primeiro, não é novo e velho, é primeiro e segundo, é tipo uma continuação. Não é para anular o primeiro, não, você tem que continuar seguindo direitinho as regras que Deus deu. Inclusive, Jesus não veio para anular esses mandamentos de Deus, ele veio para mostrar que é possível você seguir, é possível você vencer o mal. Olha em Mateus 4, por exemplo, olha só. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo mal. Tá outra palavra aí, você lê do jeito que você quiser. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o mal o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Pináculo é o lugar mais alto. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o mal a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então, depois de passar o jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus foi tentado e ele venceu a tentação. E por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Então, imagine o mundo como esse deserto que Jesus estava para ser tentado. Imagine, ok? Então, o mal tentando as pessoas o tempo todo para desistir de uma coisa legal que vai dar certo, colocar uma intriga entre amizades, colocar intriga entre um casamento, colocar intriga entre empregado e patrão, entre patrão e empregado, colocar intriga nas pessoas terem inveja umas das outras e roubarem, fazerem coisas horrorosas para ter uma coisa, um relógio, uma coisa idiota. Então, você tem que manter a sua mente firme em Deus, como Jesus mostrou ser possível,
para que você não sucumba às tentações que o mal vai te proporcionar nesse mundo. Pensa no mundo como deserto e lembra de Jesus vencendo o mal, sendo fiel a Deus. Esse é o caminho que você tem que seguir. Jesus mostrou aqui. Seja fiel a Deus, seja leal, peça a Deus força. Ora, pede a Deus para te fortificar. De manhã, de tarde, de noite, nos intervalos disso. É o tempo todo, não é brincadeira não. Coisas, tentações pequenas e tentações grandes. Muitas oportunidades de você ser tentado. Não é só no sexo, não é só na comida, é de todo jeito, é totalmente contra a ética ensinada por Deus que o mal age. Então, você sendo leal a Deus, você vai saber discernir isso está errado e vai saber conseguir ter força para dizer não quero, isso não me pertence, eu não quero, eu não vou roubar, eu não vou fazer nada de errado, isso está errado. Inclusive porque tudo tem consequência. Se você fizer algo errado pensando que vai ficar tudo bem, que vai ficar tranquilo, não vai não. Vai sofrer a consequência. Deus é misericordioso, você tem mesmo que resistir ao mal, pedindo força a Deus e orando, pega a Bíblia, anda com a Bíblia, leia a Bíblia o tempo todo. Começou a pensar porcaria? Leia a Bíblia. Começou a ficar em dúvida, aquela coisinha assim, você está vendo que está te tirando a paz? Leia a Bíblia. Começou a desejar mais do que precisa para viver direitinho? Leia a Bíblia. Ninguém precisa de absurdamente mais do que tem, do que é necessário para você viver bem, né? E esse também é um outro vídeo em relação às pessoas muito ricas. O que eu estou falando nesse vídeo é: as pessoas são más? Não, eu não creio que elas sejam más, mas se são, nós temos a oportunidade de deixar de ser, ouvindo o bem, que é Deus, e não o mal. Então, leia Mateus 4, para você sempre fortificar na sua mente a obediência a Deus, para que você fique vitorioso sobre as tentações do mal. Deus te abençoe, Deus abençoe o mundo inteiro. Que Deus esteja sempre conosco, nos fortificando para vencer o mal. Em nome de Jesus. Amém.